Xana, bonvolu. Nia instruistina de Esperanto. Temos aqui curso de Esperanto. A Xana é uma das professoras. Está aqui um bocadinho da última aula deste ano. Faça um favor de se inscrever para o próximo curso. E o Rogério também é um dos professores. Sim, muito bem. Então, Xana, faz favor. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Luís. Por favor, em silêncio, só um de cada vez, para ouvirmos quem fala. Ao Luís a apresentação e ao Rui a obra. E havia aqui um comentário que eu queria fazer daquilo que estavam a dizer. Este argumento do narco-estado da Venezuela não é o único na Venezuela. Este argumento ouve-se da parte da direita bolsonarista. Ou seja, este argumento como motivo de invasão é uma coisa que vai ser o argumento na América Latina inteira. E era uma questão que eu queria colocar, se não há probabilidade de que o ataque seja, não na Venezuela, mas na Colômbia, tendo em conta as notícias que temos tido nos outros dias, como é que vem o panorama. Porque eu vejo isto, ou seja, até nos meios de comunicação daqui, se vê o tom a subir. E é um país que tem menos, apesar de tudo, menos organização militar do que tem a Venezuela e que serve para fazer o seu. E esse para além do agradecimento, era a parte de pergunta da história. Obrigado. Duncan, Xana. Fala aqui em nome da Associação Portuando e do Comitê de Luta Portugal. Então, para mim, foi uma grata surpresa ouvi-los, né, ambos. Mas, assim, para mim, eu destacaria 4 pontos que eu acho, assim, que foi contemplado aqui na fala dos dois. Acho que, primeiro, o sentido de tanto a Palestina ser uma régua, uma bússola moral do nosso tempo, e surge a questão da Venezuela também como possivelmente uma bússola, essa régua moral política do nosso tempo de luta. Por quê? Porque a Venezuela ela traz assim, pra gente um compromisso com o nosso histórico de luta. Porque, por exemplo, Palestina, ela já vem de 70 anos de luta. Então, quando vocês trouxeram esse livro para mim, eu acho que vocês se anteciparam a tipo, a Palestina está aí há 70 anos, há 2 anos está aí, fez o 7 de outubro há pouco tempo, estamos aqui, muita gente está entrando nesse campo, 45 do segundo tempo, mas vocês não, vocês se anteciparam a essa régua moral da nossa luta política. Então, eu só tenho que agradecer e obrigada e a luta continua aí, companheiros. Até a vitória sempre. Muito obrigado. Verdadeiramente, porque a Colômbia é uma coisa complicadíssima. Talvez mais complicada do que a Venezuela, não é? Talvez, eu digo talvez por causa de considerações étnicas que emergem também na questão venezuelana. Há zonas da Colômbia que estão controladas por narcotraficantes. Por narcotraficantes, não é? Mas é assim há décadas. E, portanto, a dificuldade mesmo do Presidente Petro, que é um dos homens mais decentes que temos na atualidade da América Latina, não é? E aqui podemos até dividir entre decentes e indecentes. É uma boa definição, não é? Sem grandes preciosismos ideológicos, mas a gente vê logo onde é que está. E o Presidente Petro considerou que um ataque à Venezuela é um ataque a toda a América Latina. Logo a seguir a esta conversa dos narcoterroristas e dos narcotraficantes, etc, 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 foi o julgamento do Bolsonaro, do Brasil, desta nossa companheira, e o Trump pôs umas tarifas ao Brasil porque em defesa da liberdade de expressão no Brasil, que o Bolsonaro estava a ser preso e tal, e portanto não havia liberdade. Isto é uma ameaça também ao Brasil. Há um general americano, não sei agora qual deles, um homem que passou recentemente à reserva, que diz, bem, e a próxima é Cuba. Não é? Portanto, há, digamos assim, uma tentativa de um ajuste de contas e, de alguma forma, quando o Trump ganhou estas eleições, agora, não é? Antes de tomar posse, havia muitas dúvidas sobre como é que será a política externa de Trump e tal. Bom, aquilo que se passou foi uma mudança da oligarquia dentro dos Estados Unidos, não é? Um segmento da oligarquia, dos muito poucos, muito ricos, ficou fora do poder para dar entrada a outro segmento. Não é? Aquele segmento estava completamente fora de prazo, como os iogurtes, e via-se pelo seu cabeça de cartaz, que era o Joe Biden, não é?
estava completamente fora de prazo e era preciso atualizar a coisa. E este novo programa dos Estados Unidos, que se limita, o desenho que parece formar-se da sua política externa, é uma espécie de retorno ideológico à política dos blocos de influência. Não é? Dava de caras que isto ia correr mal para a América Latina. Dava de caras, não é? Porque, ao mesmo tempo que poderia haver políticas menos agressivas, por exemplo, relativamente à Rússia, iria inevitavelmente haver políticas muitíssimo mais agressivas contra as nações da pátria grande, não é? Como as nações latino-americanas, sejam elas quais forem. E, portanto, a sinalização disso foi feita pela nomeação do Marco Rubio. Marco Rubio, em Havana, é conhecido, a nacionalidade dele, segundo os cubanos, ele não é cubano, ele é anticubano. Nacionalidade, anticubano. É? Deve estar escrito lá no passaporte. Não é? Os cubanos que se riem destas coisas, já aprenderam a rir-se destas coisas, não é? Chamam-lhe anticubano. E, portanto, este anti-América Latina, esta ideia de reativar a doutrina Monroe, do pátio das traseiras, do Big Stick, é uma ideia muito vigente para esta administração, que tenta afirmar ali a nossa zona de influência é esta. Há ali mais umas coisas no Médio Oriente, há umas coisas na Indochina e vocês aqui não tocam. Nem os chineses, nem os indianos, aqui ninguém toca. Isto aqui é nosso, não é? Vocês ficam lá com a Ucrânia, ficam com a Europa Ocidental, ficam lá para se entretêm-se com o que quiserem. Os chineses podem se entreter com o que também muito bem lhes der na gana, nas suas proximidades, mas aqui é a nossa zona de influência. E, portanto, a ideia de um mundo dividido em zonas de influência parece ter regressado dos tempos da Guerra Fria, naturalmente, que é a doutrina das zonas de influência. O que é uma atitude muitíssimo mais realista em política externa do que aquela parvoíce da hiperpotência e do século americano, que estava completamente desnoitado, estava-se a ver que não dava, não é? Aliás, a saída do Afeganistão, a brilhante saída do Afeganistão, demonstra bem a impotência do Império para alimentar a ideia de hiperpotência, que era o programa doutrinário que vinha dos chamados neocons, não é? Esta gente do Trump é gente que sabe o que faz. E faz o que sabe, não é pouco. Sabem fazer muitas coisas, não é? E, portanto, é possível uma coisa destas na Colômbia, é possível uma coisa destas na Venezuela, é possível uma coisa destas em qualquer lado e é possível que não seja, que não venha a existir. O Trump é aquela gente do Trump, eu não sei se aquela gente dele, mas a gente dele seguramente sabe uma coisa. Sabe que o poder é tanto maior quanto mais indeterminado for. Vou-vos dar um exemplo da luta de classes entre filhos e pais. Quando chegam à saída da adolescência. O adolescente pergunta, posso sair à noite? E os pais dizem, às 11 da noite, aqui. E tipo, pode bater-se por chegar à meia-noite e tal, e ganhar as mesmas, não é? Pode até mais tarde conseguir um pequeno avanço para a meia-noite, mas não é aí que ele ganha a guerra. Ele só ganha a guerra quando disser, pois eu depois vejo a que horas vem. Mais cedo ou mais tarde. Aqui é que está o verdadeiro poder. Ora, o Trump, quando diz uma coisa e no minuto seguinte diz outra, não é como o André Ventura, porque o André Ventura não manda nada, não é? É que ele manda muito. Ele diz uma coisa e diz outra para deixar na indeterminação o aumento, a tentativa do aumento do seu poder, não é? O que se passa aqui na Venezuela, eu não sei, Alexandra, se vão à Colômbia, se vão à Venezuela, se vão ao Rei Esparta, francamente não sei. Mas sei que o que se passa hoje na Venezuela é a possibilidade de haver essa invasão, mas também, provavelmente, a sua impossibilidade. A propósito da coisa dos Tomahawk para a Ucrânia, por exemplo, é admitida a possibilidade de, por exemplo, de pôr uns Oreshniks na Venezuela e em Cuba. E quando aquilo começa a meter armamento graúdo, calma, que isto já não é só chegarmos ali e bombardearmos uns tipos que não têm maneira de se defender. Já não é só isso, não é? Portanto, o tratado militar, que foi agora, nestes dias, anteontem, ratificado pelo Putin, feito com Cuba, tratado de assistência militar mútua, há um igual com a Venezuela, prevê a possibilidade de armamento desse tipo vir a ser colocado na Venezuela e em Cuba, pelo menos. Ora bem, aqui a coisa começa a fiar mais fino, não é?
o primeiro país que se pronunciou quando do deslocamento daquela força naval para o Mar das Caraíbas não foi a Rússia, foi a China. A China fala pouco. E só fala algumas vezes. Mas caramba, quando fala, não brinca em serviço. Portanto, eu não sei exatamente o que é que pode acontecer. Acho que ninguém sabe, acho que nem mesmo os norte-americanos sabem. Há uma notícia do New York Times de ontem, que vocês certamente conhecem, de que o Trump autorizou operações encobertas da CIA com capacidade letal na Venezuela. Bom, já deve ter sido para o terceiro a autorizar isso. Foi o Bush filho, certamente o Obama, e agora é ele, não é? Mas já chega só com a medalha de bronze, porque a CIA está a atuar na Venezuela há imenso tempo. Ainda não parou de atuar na Venezuela desde que foi a Revolução. Aliás, já atuava antes. O Andrés Pérez era um tipo da lista de pagamentos da CIA, o presidente Andrés Pérez, não é? Então, há imenso tempo que a CIA está na Venezuela. E o grande problema é a CIA perder a Venezuela. Não é estar lá, é ser expulsa de lá. Esse é que é o problema. De maneira que eu creio que é um momento muito perigoso para a paz, evidentemente, muito perigoso para os venezuelanos, não é? Para essas pessoas que eu lá vi, de que falo, que continuam sempre em festa. Baile bailado, nadie nos quita. Baile dançado, já ninguém nos tira. É o que eles dizem. Por isso vamos para o baile, bailamos e este aqui já ninguém nos rouba. É gente muito alegre, tem um certo culto da alegria, muito ruidoso, confesso, demasiadamente ruidoso para o meu gosto, mas pronto, é malta sempre em festa, grupos excursionistas sempre em festa, e portanto o que eu suponho é que a tropa americana que lá se entrar não será o grupo excursionista sempre em festa, nem mesmo para si mesmos, não é? Para eles próprios. Portanto, é provável que se aleijem bastante se lá entrarem. A possibilidade de bombardear de longe é sempre uma possibilidade que existe. Há sistemas S-300 russos, há sistemas de defesa antiaérea, mas não dá para, evidentemente, organizar um concurso entre a tecnologia militar norte-americana e a venezuelana, como é evidente. Outra coisa é a incógnita russa ou sino-russa, que a gente não sabe muito bem para que lado vai bater, havendo sempre a Coreia do Norte. E o Irão. Mas o Irão tem ali uns aborrecimentos próximos, mas a Coreia do Norte não tem aborrecimentos assim tão próximos. E, portanto, a gente também não sabe. Portanto, é uma situação muitíssimo complexa. E eu estou a falar disto com uma certa ligeireza, mas não quero retirar a gravidade do assunto, não é? Porque, no limite, a gente pode ter um povo, entre os quais está lá 500 mil de concidadãos nossos. De repente, mais um povo debaixo de bombas. E isto é sempre uma tragédia. Não é só na Palestina, é uma tragédia do que quer que aconteça. Porventura até na Colômbia. Sim. Uma coisa para a Alexandra. Eu acho que de facto nós temos que ter a nossa atenção na Colômbia, desde logo por uma razão. Há eleições presidenciais no próximo ano. E o Gustavo Petro não se pode recandidatar. Portanto, aquilo que eu próprio tive a oportunidade de ouvir na última festa do Avante, houve um debate muito interessante sobre a América Latina, lá na parte internacional, e nesse debate esteve presente uma pré-candidata da esquerda colombiana, e a esquerda colombiana, sabendo que apesar de tudo está relativamente, digamos, vem de uma fase em que portanto, Gustavo Petro, não se podendo recandidatar, é um homem carismático, a esquerda colombiana já se está a organizar por forma a... Porque sabe o que aí vem. Portanto, basicamente eles estão a organizar-se para uma presença em fases pré-eleitorais e depois nas eleições, para que de facto se possa garantir que um novo golpe ou um golpe de teatro não venham a ser possíveis na Colômbia, mas que eles estão preparados para isso, e de facto faz sentido que o nosso olhar também não se distraia apenas com a Venezuela, que olhe bem para a situação da Colômbia, porque aquele arco Colômbia-Venezuela é de facto estratégico para os norte-americanos. Mas era só isto, porque o Rui já fez uma análise que eu acho extremamente aguçada e precisa relativamente a tudo. Não é? Obrigado, Luís.